bem-vindo a mais um ArcaCast, é muito bom ter você aqui. Hoje a gente está com a mesa completa aqui, abençoada, e eu queria apresentar para vocês rapidamente. E aí, se apresenta aí. Mais uma vez a nossa banca, eu, Heitor, e nosso amado Pastor Carlinhos. E o nosso convidado de hoje, que é Lucas, Pastor Lucas. Seja muito bem-vindo, mano. Se apresenta aí pra galera te conhecer. Bom, galera, feliz pra caramba, privilégio arretado de estar aqui com vocês. Carlinhos, Heitor, muito obrigado pelo privilégio, o convite, a confiança. Bom, me apresentar, meu nome é Lucas, faço parte da equipe pastoral lá na Igreja Presbiteriana de Candeias. Meu foco de atuação são as novas gerações de ensino. E é isso. Depois a gente vai falando um pouquinho mais da vida, né? Vê, Lucas, a gente sempre tem como hábito aqui, conhecer um pouco da história da pessoa, né? Pra galera já ir se conectando aí contigo. Mas fala um pouquinho, assim, tu já cresceu na igreja, se convertesse como, fala um pouco da tua história. Aí tu já pode, de repente, ir falando, aí a gente vai conversando aqui, batendo Beleza, papo. vamos embora. Só uma coisa que eu esqueci, né? Pra não apanhar quando chegar em casa, tô casado com Maiara. Graças a Deus, esperando aí o nosso primeiro filho. Se Deus quiser, talvez, da próxima vez que a gente estiver junto, já com... Sou casado com Maiara e pai de fulano, que eu não sei se é menino ou menina. Mas vamos lá, gente. Eu vou contar uma história que eu sei que eu vou me queimar aqui com vocês. Quando vocês me encontrarem na rua, vocês vão rir da minha cara, porque vão lembrar disso, mas eu vou contar. Eu nasci lá, meus pais eram católicos romanos, tá? Mas era aquela parada, como é muito comum aqui no Brasil, não tem religião nenhuma, é o quê? Católico romano. Então, minha avó já era evangélica, já era cristã. Não gosto muito desses termos, não, mas, enfim. Às vezes são mal compreendidos. Mas ela pedia para minha mãe para que ela pudesse me levar para a igreja. Minha avó sempre pedia, minha mãe, não, negócio de lei de crente, não vale muito a pena, não. Mas minha avó fazia o seguinte, minha avó me pegava escondido e me levava para a igreja. Só que a igreja que minha avó me levava era uma igreja, eu não vou citar o nome, que separava homens de um lado e mulheres de outro. Certo? Enfim. Chegando nessa igreja, eu não era pequeno, velho. Tinha por volta aí de 5, 6 anos. Já falava em língua daqui. Você que tá dizendo. Aí, minha avó me levava, só que eu sozinho, velho, pirraia, 5, 6, 7 anos. Aí minha avó sentava, obviamente, com as mulheres e tentava me colocar com os homens. Só que eu ficava ali, ficava com medo, com vergonha, com medo dela ali estar só. Aí ficava com minha avó. Então, do nada, ela, não, venha pra cá, fique comigo. E nessa igreja, que eu também, mais uma vez, não vou citar o nome, as mulheres usavam véu. Só que eu sempre tive muita rinite alérgica. Aí, eu sentava com a minha avó, quando as mulheres colocavam véu, eu colocava minha fraldinha cheia de catarro e ficava lá na igreja. Mas foi ali que eu comecei a escutar do evangelho. Qual era a tua Só idade? que, cara, eu tinha entre 5, 6, 7 anos. Foi aí, nesse período, que Jesus alcançou minha mãe. E nós nos mudamos lá de Jaboatão Velho e viemos aqui para Candeias. Só que minha mãe ainda não sabia que igreja frequentar. Só que o vizinho, literalmente de cima, do andar de cima, escutava alguns louvores e minha mãe, certa feita, perguntou: qual é a igreja que você vai? Eu gosto das músicas que você escuta. Aí o vizinho, muito esperto, rapaz, domingo a gente vai junto lá para a igreja. Então foi minha mãe, eu e meu irmão, porque meu pai só se converteu alguns anos depois. Abre parênteses nessa história. Meu pai jogava bola todo domingo de manhã, né? Aí vocês acham que eu e meu irmão queria jogar bola ou queria ir para a igreja, né? Só que era muito tranquilo lá em casa. Tinha aquele chuveirinho, né, do chuveiro, ou a gente ia para a igreja ou aquele chuveirinho entrava em ação. Então, a gente ia para a igreja tranquilamente, sem querer jogar bola. Então, foi ali, em 2005, que nós conhecemos a Igreja Presbiteriana de Candeias. Foi ali que eu fui batizado, foi ali que eu cresci e é ali que hoje eu tenho o privilégio de compor a equipe pastoral. Só que eu não me converti ali naquele período. Eu vim ter um momento de fato com Jesus. Jesus me alcançou em janeiro de 2012 em um acampamento. Então, durante todo aquele período, eu era o que meu pastor fala, eu era um convencido e não convertido. Eu vi de fato entender o evangelho da graça, entender o cristianismo em meados de 2012 em um acampamento. Já conhecia vários versículos, era rato de EBF, de EBD, de igreja, mas eu estava naquele ativismo religioso e não de fato tinha tido um encontro com Jesus. Tu tinha que idade quando teve o teu verdadeiro encontro? 14 anos mais ou menos,
13 para 14 anos, essa é a pegada. Pra gente que cresceu na igreja, eu que cheguei com 5, 6, de 5 para 6 anos, é difícil às vezes a gente falar de um momento de conversão. Eu costumo falar que foi em janeiro de 2012 que eu me converti. Mas pode ser que ali eu tenha entendido que minha vida cristã não caminhava como deveria caminhar. Posso ter tido um momento na infância. Quando me perguntam, eu digo janeiro de 2012. Mas é aquela questão, né? De quem cresce na igreja. Eu mesmo tenho um dia específico, assim, que eu me converti. Foi no acampamento também. Importância de acampamento. Falar nisso, tá chegando o acampamento aí. Tô com a camisa já pra lembrar. Mas assim, Lucas, fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que é interessante a gente conversar um pouco sobre essa questão do ativismo. Tipo, é muito comum, né? Eu confesso que já aconteceu muito comigo assim, tipo, de você estar com a galera enorme numa foto assim de igreja, sabe? Aquelas fotos assim que a gente tira com a galera. E depois eu olho assim, meu Deus, esse aqui não tá na igreja, aquele ali não tá na igreja, aquele ali não tá na igreja. E você imaginar que muitas dessas pessoas, elas viveram experiências maravilhosas, coisas que a gente vivemos juntos, né? Mas não tem como a gente mensurar, né, um impacto, se de fato aquilo foi digerido mesmo, se aquilo ali foi uma experiência epidérmica, sei lá, da epiderme mesmo, não sei. Como é que tu vê essa questão assim na juventude? Porque eles são muito intensos, mas ao Sabe mesmo uma tempo... coisa que eu achei interessante também quando você falou? O ativismo, ele normalmente é associado a um excesso de atividade, né? Mas você pode não estar... A sua questão não é ter uma agenda lotada. É você ter uma atividade, uma questão de quantidade equilibrada, mas você não sabe o que você está fazendo. Exatamente. É fazer por repetição. É imitar aquilo que as pessoas fazem. Então, eu estou nesse bolo aqui, eu estou nessa sociedade, eu vou replicar as ações e atitudes da galera. Mas é muito preocupante, cara. Até hoje é algo que eu tento me policiar, fazer uma autoconfrontação. Por que eu faço o que eu faço? Porque pra gente é muito legal, rapaz, vocês estão escutando a gente, rapaz, 3 homens de Deus, consagrados e tal. Mas o que nos motiva a estar conversando, sabe? E a gente precisa lembrar que nós vemos a mera ação, mas Deus vê a motivação do nosso coração. Então eu acho que a grande chave para saber se é ativismo ou não, se é um ritual, um rito religioso ou não, é o que me motiva a fazer o que eu faço. Qual é a minha motivação por trás da minha ação? Eu acho que se a gente conseguir uma resposta para essa pergunta, é uma boa vara de medir, para saber se de fato eu faço em gratidão pela graça que a gente recebe em Jesus, ou se eu faço tentando justificar com as minhas obras, com o meu estilo de vida, por vezes religioso, um relacionamento com o Pai. Verdade, isso aí é a questão de Caim e Abel, né? Já vi muita gente dizer assim, não, mas é porque Caim deu o que sobra. Não, os dois deram, pô. Sendo que um deu com a motivação de adorar a Deus e o outro deu porque a motivação era a competição, a comparação, a autoestima e entre outras coisas, né? Mas vê, tipo, como a gente lida muito com juventude, assim, tu tem percebido alguns temas, assim, mais, vamos dizer assim, voltados, algo que tem mexido contigo recentemente, assim, que Deus tem trazido ao teu coração? Eu sei que esse que tu falou, motivação, é uma coisa que as pessoas não têm avaliado, né? O que move elas de fato a fazer o que faz, né? Mas tem outras coisas, assim, que tem puxado, assim, tua atenção? Cara, o evangelho é para a igreja, é para a gente como um todo. Nós precisamos uns dos outros. Antes de entrar no ar, eu falava sobre a importância disso aqui, da mesa, da unidade, da comunhão. É um assunto que eu curto pra caramba falar. E quando a gente olha para a oração dominical que Jesus nos ensinou, ali a gente tem o quê? O Pai nosso. O pão é meu? Não, o pão é o quê? Nosso. E os pecados também são nossos. O evangelho é esse evangelho que nos incentiva a viver em comunhão, em relacionamento. Só que hoje, isso é essencial. A gente vê na Trindade, na unidade da divindade, esse relacionamento. E isso, sem comunhão, sem relacionamento, ninguém consegue caminhar. Nós estamos em setembro, para quem assistir esse podcast depois. E a gente tem falado muito sobre isso, sobre a importância do cuidado, da ansiedade, suicídio, depressão. Eu não estou, em hipótese alguma, menosprezando a importância da comunhão e do relacionamento. Quem me conhece sabe como eu gosto de falar sobre isso. Só que, por vezes,
eu tenho percebido, eu gosto muito de conversar com a galera, de trocar uma ideia com a galera do plano B, do plano Betinho, do plano B-Way, que são as novas gerações lá da igreja. Às vezes a gente vive numa eterna codependência emocional. A gente vive num eterno temor a homens. Eu baseio as minhas ações em relação ao que Carlinhos vai achar, o que fulano vai achar disso que eu faço. Eu tenho que postar uma foto como essa porque todo mundo está postando. Eu tenho que fazer um curso porque todo mundo tem um curso. Não, a graduação não é suficiente. A gente conversava sobre isso também antes de entrar no ar. Eu tenho que fazer uma pós-graduação, eu tenho que fazer um mestrado. Cada um tem a sua vida. Deus trabalha de forma individual com cada um. Então, se gaste, invista tempo com outras pessoas. Relacionamento é essencial, como dito, a gente vê isso desde a Trindade. Só que a gente precisa entender que nós somos suficientes e precisamos de contentamento em Cristo. Amém. A nossa identidade é forjada, ela é espelhada e ecoa do sacrifício de Cristo. E eu acho que a comunidade, ela apenas é um braço dessa convicção, né? Que é o laço, né? Uhum. Mas, vê, tu falando sobre isso, assim, sabe uma coisa que John Stott, ele fala uma coisa bem interessante, que ele diz assim, que a necessidade nossa de pertença, né? Aí eu vejo que a galera vai pra CrossFit, aí todo mundo, é um bando, é uma A galera vai mais da gente, eu acho que não, né, Carlinhos? Os três. Eu tô seguindo o caminho tô também. quebrado aqui, joguei bola ontem, tô destruído aqui. Jogou mais ou menos. Tava lá, né? Dia de quarta é a pelada da gente também. Hoje é quinta, tá, galera? Aí o que acontece, tipo, essa necessidade de pertença, eu sei que isso é apenas uma necessidade humana, nós fomos criados para comunhão, para o relacionamento, assim como a Trindade funciona dessa forma, a gente foi criado para comunhão, então a gente casa porque está em comunhão com alguém, a gente tem uma família porque está em comunhão com alguém, a gente tem uma família de fé, está em comunhão, a gente foi chamado para isso, né? A questão de que a gente não é uma ilha, né? A gente fala isso, né? Mas o que eu vejo muitas vezes é que essa necessidade de pertença, se ela não tiver um culto movido por Deus, eu vou encontrar isso em outros lugares. Então, eu consigo ver vários jovens que saem da igreja pela necessidade de pertença que encontrou um grupo que o apoia. Eu achei interessante uma vez, eu não sei quem foi que falou, eu acho que foi num discipulado com a Rede Pro, que a gente tá fazendo discipulado em grupo, sabe? E uma coisa que um jovem falou que eu achei muito interessante, eu posso até dizer o nome dela, tipo, não é segredo de gabinete, não. Foi falado publicamente. Mas ela falou uma coisa muito interessante, Érica, né? Érica, depois vou dizer que ela falou o nome dela no podcast. Ela falou uma coisa interessantíssima, que ela disse que num grupo que ela frequentava, tipo, em alguns ambientes, né, que a gente tem, uma pessoa, ela tinha uma vida completamente longe de Deus, tal. E ele tinha os grupos de pertence. Uhum. Mas foi que ele disse para ela que ele nunca se sentiu tão acolhido e tão percebido, tão visto, né? Da forma como ela fazia. E embora ele vivendo da forma que ela não concordava. Então, essa dimensão do afeto e do acolhimento, tudinho, que ele não negocia princípios, valores, a fé, mas ao mesmo tempo ele também não negocia o amor, o cuidado e o afeto, tá ligado? Não a mudar questão a ordem, da maturidade, né? Porque a igreja, ela primeiro recebe e depois ela caminha junto no processo de santificação. Se ela inverter a ordem, ela, ao invés de atrair aquele que está lá, longe do evangelho, que precisa ser alcançado, ela repele. Uhum. Porque, e é até interessante isso, porque eu até já conversei isso, acho que foi com o Igor, meu cunhado, que ele falou assim, Heitor, eu fico vendo os textos do Sermão do Monte, quando ele fala a questão do julgamento, e depois eu fico vendo Paulo dizendo assim, eu até falei, eu disse, Igor, a minha interpretação, que foi até daquele livro de Bonhoeffer, que ele faz no final, né, uma análise do Sermão do Monte, é que ele percebe que aquele sermão é direcionado toda hora falando para o discípulo, bem-aventurado, tal. E tem um momento que ele fala, epa, mas não pense que por você ser assim, você pode julgar quem está fora, porque como é que você pode cobrar uma atitude que vem de Deus, ou seja, do Espírito Santo, para alguém que não foi alcançado por ele? Então, primeiro vá nele,
leve a boa notícia, leve a boa nova, e aí sim ande no processo. Até porque a dificuldade da gente, então, sabe qual é? É entender que esse processo é herdado e conquistado por Cristo. Não é um mérito naquilo que a gente faz, né? A nossa dificuldade, às vezes, é entender, poxa, eu não faço o que as pessoas fazem. É. Então a gente começa. Confunde o meio com o Não, fim, né? e a gente se acha melhor. Tipo, acontece isso. Para ambos os Né? lados, né? É. Assim como aquele que fala que eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, até para uma diminuição, porque toda comparação ela é injusta. Porque geralmente as comparações são o seguinte: eu comparo o que existe de ruim em mim no que existe de bom em vocês. É. E a gente esquece que cada um tem os seus pecados e suas falhas. Mas isso que tu falou é muito importante por conta do seguinte: a igreja, ela segue por vezes na contramão da nossa sociedade, né? E o que é que acontece? Lá fora, as pessoas precisam fazer para ser. Quem não faz, não é. E aqui dentro a ótica é diferente. A ótica do reino é a inversa. Nós precisamos ser para fazer. É por isso a importância do F5, do plug, do ser cuidado. Porque só consegue cuidar quem é cuidado. Só consegue servir quem é servido. Só consegue ensinar quem aprende, sabe? Então isso na igreja é muito importante. E outra parada que também está bem linkada com isso que eu falei, de por vezes a gente não entender a nossa identidade, viver num eterno temor a homens, numa eterna codependência emocional, é que nós não tivemos censo em 2020 por conta da pandemia do Covid-19. Provavelmente, nesse censo que está sendo realizado nesse exato momento aqui, pelo menos na nossa região, eu imagino que no Brasil todo, a igreja que mais vai crescer, deixa eu refazer a minha frase, a denominação que mais vai crescer não é a minha nem a sua. Não é nenhuma denominação neopuritana ou neopentecostal, extremamente ortodoxa ou liberal. Sabe qual vai ser o grupo evangélico, mais uma vez? Por vezes eu tenho dificuldade com esses termos, não por conta daquilo que eu entendo, mas por conta do que as pessoas entendem por movimento evangélico. São os desigrejados. São as pessoas que acham que podem ser cristãs, podem servir a Deus sozinhas da sala da sua casa. Eu recentemente tive acesso a uma pesquisa que ela foi feita nos Estados Unidos, mas eu acho que espelha muito a nossa realidade aqui, sul-americana, brasileira, nordestina, pernambucana, em Jaboatão. É o seguinte: foi percebido que o número de igrejas locais dos Estados Unidos estava aumentando. E a galera mas percebeu que o número de cristãos não aumentava. Então, o número de igrejas subia, mas o número de frequentadores de cristãos não acompanhava. Então a galera foi se aprofundar nessa pesquisa. E eles perceberam uma coisa: as igrejas, de fato, o número de igrejas locais estava aumentando. Mas não estava aumentando por conta de multiplicação, de plantação de novas igrejas. Estava aumentando por conta de divisão. Então é por isso que o número de crentes não aumentava. Porque os crentes não estavam se multiplicando, evangelizando, discipulando. Eles estavam simplesmente rachando igreja. Aí a galera foi mais a fundo nessa pesquisa. O que é que motivou essa divisão? Aí na enquete, nas perguntas, tinha escândalo pastoral, tinha motivos doutrinários. Tudo isso acontecia pontualmente. Mas sabe o que mais motivou a divisão de igrejas lá, que eu imagino que também é o que falta aqui no Brasil, no nosso contexto? Relacionamentos quebrados. A galera não sabia perdoar. Então, mais fácil do que perdoar é fugir. Então, se eu tive um problema com você, para que eu vou resolver? Para que eu vou viver Mateus 18 com você? Para que eu vou fazer aquilo que Paulo... segunda milha, né? Andar a segunda milha. Rapaz, e a gente pensa que é só segunda milha, né? Não, a terceira, a quarta, rapaz, quinta, o bom seria se o 70 vezes 7 fosse literal. Infelizmente, não é literal. Então, às vezes eu faço alguma coisa que magoa Carlinhos. Cara, eu preciso pedir perdão. Só que a nossa sociedade, perdão é sinônimo de quê? De humilhação, de fraqueza. Então, hoje, se eu posso elencar, ainda respondendo a pergunta que tu me fez há poucos minutos, primeiro foi o que eu falei, e segundo é isso. O que falta para a nossa juventude é saber resolver problemas, resolver conflitos.
E o que hoje talvez seja uma marca da nossa geração sejam os relacionamentos quebrados. Porque a gente não sabe discordar das ideias sem discordar das pessoas. E as redes sociais, o Instagram, o Twitter, enfim, eles são um terreno fértil para isso. Eu xingo você sem te conhecer e eu não consigo mais caminhar com você. E a bolha também, né, Lucas? A bolha hoje em dia, tava conversando, aí tava até perguntando assim, qual é o candidato, né? Não vou entrar nesse mérito. Aí a pessoa Cara, disse tu não entra assim, nesse assunto, não vou entrar não. Aí mas o jovem falou assim, né, eu acho que quem ganha é esse. Aí eu, sério, eu acho que é esse. Aí ele disse assim, ó, na minha bolha, aí eu achei interessante. Porque assim, as pessoas vivem suas bolhas, né? E sabe o que é interessante, Tipo, Carlinhos? Vê, 2 pontos. O primeiro, eu vou até começar do final para o início. Falando sobre isso, é que se a gente pegar a história da igreja, a igreja, ela surge, o cristianismo, e eu percebo na história dela que ela está à vanguarda. Eu vou dar um exemplo. As universidades, a Cruz Vermelha, é como se a igreja estivesse dentro da igreja e olhando para fora, vendo qual é a necessidade de fora e oferecendo para essa demanda. Conhecimento, foram as universidades, o cuidado com a Cruz Vermelha e etc. Eu percebo que com o passar do tempo, a igreja, assim, não é crítica por crítica não, gente. É como se fosse uma constatação de um fato. A igreja continua olhando para fora. Mas não para necessidade, mas para pegar o que nasce, vamos dizer assim, de lá e transformar num formato de igreja. Tipo o termo gospel, que é algo que é de fora e não foi a igreja que criou. Eu pego de fora e trago para dentro e boto nos parâmetros cristãos. Eu percebo que quando a gente faz isso e inverte, é como se fugisse o cerne de a gente oferece para o mundo que está lá fora, para a gente ser o que consome. E quando a gente faz isso, a gente consome muita coisa ruim que vem de fora. E eu percebo isso aí no que tu falou com relação ao globalismo. Essas questões que a gente sofre na igreja de isolamento, do desigrejado e etc., são questões que eu vejo que elas nascem de fora da igreja, num ambiente que é favorecido por este mundo, e a gente está assimilando e trazendo para dentro, sabe? Então, é como se a igreja continuasse olhando para fora, mas não do tipo, o que é que você precisa? Porque eu tenho um Deus que é suficiente e pleno para tudo. Mas o que é que está rolando aí para eu botar aqui dentro? Tu tá entendendo? Mudando a ordem. E eu, uma vez, estava fazendo um devocional, me marcou muito na casa do meu tio, porque um dia antes, Carlinhos estava falando numa reunião falar sobre autocuidado. Porque ele até ficou brincando que é muito comum, tanto no jovem quanto no adulto, aquela questão de, ai, eu estou abandonado e tal. E eu comecei a refletir no outro dia sobre isso, e eu fiquei muito forte, e algo que ficou queimando meu coração foi assim, é importante sim o cuidado de fora. A paternidade espiritual, os relacionamentos de discipulado, o ferro a fio ferro, o homem a fio homem. Quando a gente vai para as histórias bíblicas, a gente vê homens lançando homens, certo? Mas as raízes deles não vieram do lançamento. As raízes deles estavam no autocuidado, estavam no relacionamento dele com Deus. Então, se eu coloco o meu autocuidado no meu relacionamento baseado em homens, eu crio um problema. Sabe por quê? Porque, deixa eu dar um exemplo. Carlinhos discipula, certo? E aí Carlinhos vai chegar e vai dizer, poxa, Heitor, eu quero te ajudar a crescer, etc. Isso é massa. Mas eu não posso basear o meu relacionamento com Deus nisso, porque o nosso relacionamento a gente tem uma certeza. Em algum momento eu vou falhar com ele e ele vai falhar comigo. Se eu colocar as minhas raízes nisso, eu estou colocando as minhas raízes em algo que não é sólido. E ninguém precisa ser biólogo para saber que uma raiz tem que ser algo sólido. Aí eu percebo, eu já conversei com algumas pessoas da minha idade um pouco mais jovem, que estavam afastados de igreja, e é sempre isso. É sempre falando sobre algum líder que falhou com ele. E eu sempre falei algo assim para ele, eu disse, se isso não for bíblico, eu aceito a sua argumentação. Mas é bíblico. Ele disse que isso vai acontecer. Então, por que Cristo fala algo para você e você acha que foi uma surpresa e foi uma decepção, se foi algo que você já deveria ter no seu coração que isso vai acontecer, eu tenho que me preparar para isso, sabe? Porque essa questão do autocuidado, quando a gente fala,
não é um cuidado centrado em você, né? É você desenvolver os afetos, o amor a Deus de forma íntima, profunda, né? Então, eu vejo muito isso, assim, porque igreja, uma vez eu encontrei, celebrando um casamento, né? Encontrei uma jovem. Rapaz, que saudade de tu. Aí ela disse, pastor, também tô morrendo de saudade, pastor. Mas tu sabe como é a igreja, né, pastor? É que nem relacionamento, a gente acaba. Aí daqui a pouco a gente quer voltar. Aí ela falou assim, aí disse assim, a gente acaba, né, pastor? Mas a gente continua gostando, continua com saudade. Eu fiz, olha, eu só quero dizer uma coisa pra você. O meu relacionamento com você não acabou, não. Mas, assim, a grande questão é essa, né? Eu acho que a gente desaprendeu a conviver com as diferenças. A gente precisa aprender a separar responsabilidades. Existe o fator da responsabilização, né? Então, tipo, tem coisas que é minha responsabilidade. Se Heitor me trata mal em relação a alguma coisa, eu vou me resolver com ele. Mas existe a minha responsabilidade de como eu vou gerir aquele conflito que me afetou, né? Então, ali é minha responsabilidade. Então, o que as pessoas querem fazer? Elas querem fugir de suas responsabilidades. Elas querem terceirizar a culpa, né? Então, é meio que assim, eu sou inocente, o outro é o culpado e acabou-se, né? E a bronca é o seguinte, bronca não, né? O que pelo menos nos ajuda a identificar o problema é que, como o pregador disse lá em Eclesiastes, não existe nada de novo debaixo do sol. E a primeira pessoa a fazer isso foi o primeiro ser humano. Foi Adão, quando chegou e falou, ó, ei, Deus, foi a mulher que tu me deste, tá? Isso aqui tudo aconteceu porque foi a mulher que tu me deste. É a mulher que fez a mesma coisa, foi a serpente. Então, essa transferência de culpa, ela, infelizmente ou felizmente, ela não é não é algo que surgiu, né? Só na nossa Ô, Lucas, geração. tem muito do nosso público, de certa forma, é líder de plug, líder de F5. Na tua vida ministerial, como é que você foi lidando com essa questão da inconstância? Certa vez eu falei com o Carlinhos sobre isso, quando a gente vê uma foto antiga de igreja, infelizmente, não sei se você vai concordar que é comum você ver uma certa rotatividade, tipo um grupo muito grande não tá ali. E sempre há a palavra investimento, eu vou falar investimento, mas entende investimento como depósito de tempo para que esse jovem cresça, amadureça, tipo um estímulo para o destino profético que ele tem. E aí muitas vezes as lideranças fazem isso e o jovem ele acaba se afastando por diversos motivos que no final das contas sempre envolve orgulho ou prazer, né? É como o Carlinhos diz, o jovem não sai na universidade pela Porque quando a gente fala de intelectual. apologética, né? Aí a galera faz, não, pastor, vamos discutir sobre tal assunto, tal assunto. Eu falei, ó, bora, a gente pode discutir. Agora, realmente, eu sei que os motivos não são esses assuntos, né? Aí uma vez eu estava lendo de apologética, o cara falou assim, olha, eu pensava, quando eu entrei na universidade, que os jovens, vamos dizer assim, entrava na universidade, deixava a fé, porque via Karl Marx, Freud, alguma coisa assim, e entrava em parafuso. Mas não, ele é porque lá do outro lado da faculdade tinha um bar cheio de gente. E ele queria ir pro bar. Aí ele vai de música Karl Marx. A culpa fica na academia, mas é desse jeito Esse mesmo. mais que carpinteiro, ele inclusive fala isso, que ele foi confrontado com as verdades bíblicas, reconheceu que eram verdades factuais e mesmo assim teve dificuldade em aceitá-las. Aí ele disse, por que isso? Orgulho e prazer. Eu não queria abrir mão dos meus prazeres Limite, e né? nem dos meus orgulhos. Mas, Lucas, como é que você aprendeu a lidar e pode ajudar assim, a lidar com essa inconstância? Cara, eu acho que essa pergunta renderia um episódio todo nosso aqui, mas eu vou tentar ser bem objetivo, embora eu vou contar um pouquinho da história do meu chamado, da minha vocação. Em janeiro de 2012, eu compartilhei com vocês que foi o momento que Cristo me alcançou. Exatamente 12 meses depois, com a mesma pessoa pregando no mesmo acampamento, foi onde Cristo começou a me chamar para o ministério. Na época, meu amigo, eu não sabia se era para ser missionário, pastor, igreja local, instituição para eclesiástica. Eu sabia que eu queria servir. Só que era o meu ano de terceiroanista. E meus pais são aqueles que, assim, são extremamente, assim, incentivadores. Apoiadores. Então, desde o 9º ano, que na minha época era 8ª série, hoje é 9º ano,
Eu fazia cursinho e pré-CSA e tal, não sei o quê. Aí eu ficava, meu Deus, meus pais investiram tanto. Como é que eu vou chegar agora e falar que eu quero ir pro seminário? Mas eu falei e, para minha grata surpresa, eles apoiaram. Só que meu filho, vá com calma. Você está no terceiro ano, faça vestibular, veja se você passa. Fiz, passei. Comecei a cursar ciências contábeis. Só que eu estava em parafuso. Por quê? Meu Deus, a palavra de Deus fala que a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Eu vejo aí em culto de missões, no acampamento e tal, que precisa de gente para trabalhar. Eu quero servir a Deus, mas eu estou aqui na faculdade. Me faltava aquele senso de, independente de onde eu esteja, eu preciso fazer a diferença. É uma frase, né? Cada coração com Cristo é um missionário, cada coração sem Cristo é um campo missionário do Spurgeon. Só que eu, meu irmão, estou aqui fazendo contabilidade, querendo ir pro seminário. E o pior, velho, eu tinha alguns amigos que estavam indo pro seminário. Aí é que eu ficava, meu irmão, por que eles estão indo e eu não estou indo? Isso foi uma crise de um semestre apenas. Graças a Deus, Deus foi rápido comigo. Não demorou 40 anos como alguns homens de Deus. Então eu recebi um convite da Palavra da Vida para ser estagiário da Palavra da Vida. Adivinha com o quê? Com contabilidade. Então tudo para mim fez sentido com aquele convite. Eles não estavam precisando na época de alguém que simplesmente pregasse, discipulasse, trabalhasse com acampamento. Eles precisavam de alguém que trabalhasse com administração / contábeis para servir a organização. Então eu trabalhava com administração, com contabilidade, mas eu também discipulava, eu também tinha oportunidades que não que a administração e a contabilidade não fosse serviço cristão, ministério cristão, mas de pregar o evangelho, discipular, aquilo que faz o nosso coração arder e queimar. Então foi ali que eu entendi que cada um tem a sua trajetória e apesar das minhas inconstâncias, eu precisava seguir o que Deus tinha para minha vida. Então eu entrei no ministério por conta de um semestre de contabilidade. Depois eu tranquei o curso, não pretendo voltar, mas aquele semestre foi essencial para Deus me ensinar que não é da forma que eu quero, é da forma que Ele quer. Então eu estagiei na Palavra da Vida, que é muito conhecida hoje por conta do acampamento, mas eles têm também uma escola, o Instituto Bíblico Palavra da Vida. Então, depois de estagiar, eu fui fazer o Instituto. E eu arrodeei para falar um pouco sobre chamado e como eu comecei, mas é porque nesse ano do Instituto, a gente tem um trabalho de conclusão de curso, e o meu trabalho de conclusão foi estratégias para a estruturação de um ministério de adolescentes. Porque eu não vou entrar em detalhes aqui, não sei se a gente tem tempo para isso em outra ocasião, talvez. Naquele ano eu tinha recebido o convite para assumir os adolescentes, porque o líder dos adolescentes estava assumindo os jovens, o plano B, vocês devem conhecer, porque o pastor dos jovens estava plantando a igreja. Então, foi nesse furacão que eu fui inserido na liderança do Ministério de Adolescentes da igreja. E eu li um artigo, cara, de um cara que eu recomendo sem ressalvas. Eu digo que ele erra porque a palavra fala que não existe um justo nem um sequer, mas até agora eu não li nada dele que eu não gostasse. É um cara chamado Alexandre Mendes, só que o apelido dele é Sacha. Alexandre Mendes Sacha. E ele fala muito sobre aconselhamento bíblico. E eu li um artigo que para mim ali girou a minha chave naquele momento. Foi quando ele falou, através de versículos de provérbios, que talvez nada mais seja característico, na Bíblia não tem adolescente, né? Da mocidade, da juventude, do que a palavra inconstância. E eu liderei o Plano Betim durante 4 anos, eu vou completar 4 anos agora, liderando o Plano B. O Plano Betim são os adolescentes, o Plano B são os jovens, para quem não conhece. E quase 8 anos depois, vai completar 8 anos agora no início do próximo ano, quase 8 anos depois, eu não tenho medo de errar, que é uma certeza. Talvez nada mais defina as novas gerações, adolescentes e jovens, do que a palavra inconstância. E aí vem, agora sim, de forma objetiva, a resposta para a tua pergunta. Como você tem lidado com isso? Sabendo que eu sou um mero instrumento. E antes de serem minhas ovelhas, eles são ovelhas do Supremo Pastor. Amém. Do Bom Pastor. E teve no mesmo ano, em 2016, eu entrei, não em crise, mas eu fiquei muito triste, porque eu estava acompanhando, discipulando um jovem, e aquele jovem parecia que cada vez que eu investia mais nele, mais ele se afundava no lamaçal do pecado. Aí uma colega de turma chegou para mim e disse: não é tu que crê na soberania de Deus? Ela só falou isso.
Aí eu, obrigado, eu entendi, obrigado. Era meu ter dado um burro aqui na boca dele, uma tapa na minha cara. Mas isso é simples, porque a gente precisa entender uma coisa. Às vezes a gente não quer. Não, isso é muito simples, isso é muito básico, não adianta conversar. Minha esposa diz uma coisa que eu vou tentar nunca esquecer. Mais do mesmo nunca é demais se o mesmo não é feito. É. Então, às vezes, a gente precisa lembrar de verdades essenciais da fé cristã. E uma dessas verdades é que Deus é soberano. Que o mundo é regido pelos decretos de Deus e a providência de Deus. Então, eu tenho a minha responsabilidade humana. Só que eu só vou até um ponto. Porque o nosso ministério é o da proclamação. O do convencimento é do Espírito Santo. Então, como é que eu lido com essa inconstância? Sabendo que eu sou falho. Sabendo que eu posso Tudo é o tentar, processo. mas, exatamente. E assim, a gente vai meio cascado, grossa, né? A gente vai ficando, né? Amadurecendo. Vai amadurecendo. Mas eu confesso que eu passei por algumas coisas assim vamos dizer assim, de ficar batido e depois ir encontrando uma estabilidade, um entendimento, até na questão da soberania de Deus, porque tudo isso é porque a gente, de alguma forma, vai se apegando muito, né, às coisas. E existem coisas que a gente não deve se apegar. Em que sentido? Existem coisas que a gente tem que ir dar a Deus, se doar, e Deus que vai assumir a conta, né? Então, tipo, quando eu falo desapegar é muito nesse sentido, de você fazer, porque a gente é movido pelo quê? Pelo resultado, geralmente. A gente é visto a gente faz as coisas e a gente quer ver o retorno delas. E você fazer as coisas para Deus não se trata disso, né? Você vê a preocupação de Paulo, né? Paulo, quando escrevia para as igrejas, ele ficava preocupado, ele dizia que tinha uma pressão interior sobre a vida dele, de como as igrejas estavam passando, né? E ao mesmo tempo ele foi vendo, né? Combater o bom combate, morrer para mim é lucro. Ele foi tendo algumas certezas de que ele não poderia assumir e pagar essa conta que já foi paga, né? Por Cristo e tal. Soberania de Deus, né? Mas vamos lá, eu acho que a gente podia falar sobre uma outra coisa, assim. Só para, antes de mudar, isso que ele falou sobre verdades essenciais, eu comecei a fazer um exercício que eu não sei se é interessante para vocês, mas que foi, de certa forma, para mim foi engraçado, que foi pegar verdades bíblicas que você chega para um cristão e ele diz, sim, todo mundo sabe, e começar a ficar matutando, como diz o matuto, né? Naquilo um tempão. Porque eu tinha visto eu não lembro se foi um texto ou se foi um podcast, falando que, não, foi um podcast que um pastor disse que a mãe dele, quando ele era jovem, chegava no quarto e botava ele para orar durante um bom tempo sobre ele ser filho de Deus. E ele dizia, mas mãe, eu sei que eu sou filho de Deus. Ela dizia, não, você tem a informação. Eu preciso que você tenha convicção. Porque enquanto você não tiver convicção que isso esteja arraigado em cada célula sua, você não vai entender. E aí, dias depois, eu vi uma pregação, o rapaz falando a abordagem, assim, a leitura do pecado a partir do não entender o pecado como não amor a Deus. E a gente é lógico e tal. E ele trazia sempre assim, ele citava, por exemplo, algum pecado e ele queria mostrar como sempre ele estava arraigado a um sentimento de você estar dizendo naquele momento o pecado que você está dizendo assim, Deus não é suficiente. E eu confesso que, embora seja uma verdade básica, eu nunca parei para analisar que naquele momento você está dizendo isso. E quando você diz que vai fazer algo porque aquilo lhe dá prazer, você está dizendo assim, o prazer em Deus não é suficiente. E quando Adão disse que ia comer a fruta, ele disse, não, o que Deus me deu não é suficiente, eu preciso disso. Então eu comecei a ver... Prazer na tua lei, né? Como diz o Salmo, né? É sempre uma fuga. E eu comecei a fazer isso com várias verdades. E eu comecei a perceber que, no fundo, a gente faz perguntas difíceis, mas a resposta está em respostas simples e práticas, que a gente não gasta tempo maturando. E aí veio algo que eu já falei até para alguns familiares meus, que eu percebo que, principalmente o jovem que está fora da igreja, ele vai chegar em você sempre com questionamentos extremamente complexos. Aquela coisa assim, e no fundo, o anseio dele é por questões básicas. Ele anseia por entender como é que eu sou filho de Deus. Como é que um Deus morre por mim?
E aí eu percebo que a gente que está dentro da, de certa forma, bolha cristã, tem que não ir nessa onda, porque no fundo você quer responder uma pergunta complexa, mas ele não precisa disso, ele precisa das verdades básicas. Por isso que quando a gente ensina, o Lucas gosta muito dessa área, eu sempre eu encarei muito essa questão de você tem uma aula de apologética, você tem uma aula de doutrina, você tem aula de espiritualidade. Então, esse equilíbrio, né? Tipo, porque tem pessoas que quer o quê? Aulas de doutrina, quer aulas não sei de que lá, quer entrar naquelas questões, não sei o quê. Alguns jovens chegam assim pra mim com as perguntas, bicho, ó, tu quer mesmo saber a resposta disso? Porque eu não vou saber responder esse negócio todo não, aí não, esse boi todo não. Eu acho que a gente poderia Como é que resolver. lida esse duplo universo, assim, do mundo acadêmico com a vida ministerial? Porque acho que a gente nem falou sobre isso, né? Você leciona também? Uhum. Eu acho que, para resumir antes de responder essa tua pergunta, essa parte da conversa, acho que poderia resumir o seguinte: a gente está insistindo em responder perguntas que o mundo não faz. Então a gente fica respondendo perguntas que são perguntas nossas. Não é pergunta daquele que ainda não foi alcançado por Cristo. Mas qual foi a tua... Você vive dois mundos que num tempo mais antigo, eu já ouvi, assim, porque eu sou criado num lar cristão, Uhum. costumo brincar dizendo que eu desviei, aí boto vírgula, desviei muito. Graças a Deus, a graça do Pai me E o cara alcançou. que tá por trás das câmeras não tinha rido ainda. Isso agora ele começou a rir. E tu sempre ri quando eu falo isso, né, irmão? Mas existia, né? Eu percebo que, de certa forma, isso está mudando. O abismo, né? Entre o mundo acadêmico e a realidade de quem está lá no ministério. E você vive hoje essas duas realidades. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Cara, eu não sou um grande acadêmico, tá? Só que como eu sou um cara que eu não... Eita, acordei hoje. Eita, vou ler ali uma teologia sistemática. Eita, vou ali ler missiologia. Eu só funciono na base de demandas. Então é por isso que eu saí emendando Instituto Bíblico com graduação, com pós-graduação, com mestrado agora, porque eu não sou o cara que naturalmente tenho vontade de estudar. Então eu preciso ter prazo, eu preciso ser incentivado e impulsionado. Mas eu gostaria de começar a responder, eu vou falar um pouquinho de como eu lido, assim, bem particularmente, mas eu queria responder com Paulo. Porque, por exemplo, a maioria das cartas paulinas, elas são respondidas com doutrinas profundas, mas para resolver problemas relacionais. Por exemplo, a igreja de Filipos. Paulo, no começo da década de 50, ali do primeiro século, tem aquela visão, ele queria ir para a Ásia, aparece um varão macedônio, passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele chega, vai para Filipos, é uma cidade ali da região da Macedônia, na Europa, evangeliza ali, e outras pessoas se convertem, ele passa um tempo ali plantando aquela igreja, depois ele expulsa o demônio de uma menina, que era uma fonte de renda para as pessoas, ele é expulso da cidade. 10 anos se passam, uma década se passa, Paulo preso, na sua primeira prisão domiciliar, chega ali um cara de Filipos para ajudar Paulo, tá? É bem importante a gente lembrar esse senso de gratidão que a igreja de Filipos tinha com Paulo. Ele foi ajudar Paulo, mas também ele compartilhou como estava a igreja de Filipos. A igreja de Filipos provavelmente tinha um problema sério de orgulho, de vaidade. Tanto é que na segunda parte da carta aos Filipenses, que é que Paulo fala? Eu rogo a Clemente ali que ajude Evóide e Sinti, tá? Já sabe se é menino ou menina? Não, ainda Não, não. Evóide e Sinti, que são meninos, são bons nomes, tá? Que resolva esse problema, porque perto está o Senhor, né? Finalmente, irmãos, pensem em tudo, que não vivam ansiosos. Mas, enfim, antes dele tratar profundamente sobre o problema de Evóide e Sinti, que estavam ali com possivelmente um problema de vaidade, pelo que a gente vê no capítulo 2, no começo do capítulo 2, né, versículo 3, Paulo vai falar, deixem a vaidade de lado, vivam a humildade. A gente vê um dos textos da Bíblia, para mim, é muito difícil a gente escolher, mas eu fico... Aquele da humilhação, né? Filipenses 2, de 5 a 11, que a gente chama ali da kenose, do esvaziamento de Cristo. Rapaz, ele não jogou como usurpação em ser igual a Deus, mas ele foi reconhecido em figura humana. Resumindo, né? Foi até morte de cruz. Cristo, que é Cristo, se esvaziou e serviu. Quem são vocês para estarem sendo vaidosos e orgulhosos? Aí depois Paulo dá uma carteirada, né? Meu amigo, no capítulo 3 já.
Eu sou hebreus de hebreus, quanto à lei fariseu, da tribo de Benjamim, aprendi aos pés de Gamaliel. Em outras palavras, ele tinha um green card, porque ele era cidadão romano, tinha estudado em Harvard, enfim, ele tinha o melhor currículo da época, mas olha, isso pra mim, ó, não vale de nada, porque eu conheci o evangelho. Então, como é que a gente consegue ter esse link entre, às vezes as pessoas, não, quem estuda muito é bitolado, tem muita gente bitolada, mas quando a gente olha para o evangelho de Jesus Cristo, para a palavra de Deus, a gente não vê Paulo respondendo os problemas do dia a dia, do cotidiano, com besterol. Era com teologia, era com doutrina. Então eu costumo dizer uma coisa. Equilíbrio, né, velho? Eu costumo Espiritualidade. dizer que é importante a gente fazer duas interpretações. Primeiro, a interpretação do texto bíblico. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E eu quero fazer um desafio para vocês. Isso aí poderia fazer um desafio a qualquer pessoa. Procura 3 jovens e pede para que eles falem. Né, não quero doutrinas profundas, não. Não que os 10 mandamentos não sejam profundos. Mas pergunta os 10 mandamentos. Provavelmente ninguém sabe. A gente não conhece a palavra. A palavra de Deus já fala, né? A gente padece porque falta para a gente conhecimento e conhecer o poder de Deus. Mas enfim, o que eu quero dizer com isso é, além de conhecer bem a Escritura, conhecer bem a palavra de Deus, manejar bem a palavra da verdade, que nela a gente encontra tudo que Pedro fala, né? Para a vida e para a piedade, a gente precisa conhecer a quem a gente prega a palavra da verdade. Então a gente precisa interpretar a Bíblia e interpretar quem nós vamos pregar a Bíblia. Porque, mais uma vez, voltando para o começo da minha resposta, ou resumindo alguns minutos de conversa que a gente teve aqui. A nossa mazela, o nosso problema é que a gente responde perguntas que o mundo não faz. Então, graças a Deus, Deus abriu algumas portas para mim. Eu tive a oportunidade de fazer a graduação em alguns cursos a nível de pós-graduação. Mas a minha oração é o que a gente estava conversando e Carlinhos falou muito isso, sabe? É como eu vou aplicar isso aqui para o meu jovem do plano B. Como eu vou aplicar isso aqui para a senhorinha da igreja que eu prego dia de domingo e às vezes ela só sabe escrever o nome dela. Porque não adianta eu falar palavras bonitas. Eu costumo dizer que no seminário eu tive aula de grego, hebraico, inglês, português e latim. Só que não sei falar nem português direito. Então, a gente acha que é bonito, né? Rapaz, falar um termo grego, falei aqui kenosis, agora há pouco, me estudioso. Coitado, sabe nem falar português. Os meus erros de português aqui faz vergonha. Só que não adianta eu trazer palavras da academia se eu não comunico com a galera. A gente poderia aqui estar tratando de diversos assuntos. A gente teve a oportunidade de fazer um curso de teologia, a gente falava sobre isso também. As coisas vão ficar curiosas, né? O tanto que a gente falou antes de entrar no ar. Só que nada disso faz sentido se não for para a glória de Deus e a edificação da igreja. Amém, é verdade. Né? Mas é isso, eu falo demais. Glória a Deus. Ó, Show. Nada, show. Tipo, a gente até essa semana falou sobre merecimento arrogante, né? E um dos textos que eu refleti foi esse de Paulo, né? A questão de como a gente lida, porque se você olhar, o merecimento arrogante é a forma relacional. Você peca contra o próximo porque você acha que merece. Você merece, né? É como então, ele falou, você compara o seu melhor com o pior do outro. O pior do outro. Então, a gente tratou sobre isso. E isso é um grande entrave, né, para a saúde da igreja. Então, até indico assistir aí a pregação também, porque essa questão... Foi agora quando eu quero assistir? Merecimento arrogante. Foi o último sábado? Último sábado. Ou do sábado. Massa. Esse agora a gente vai falar sobre ressentimento... ressentimento alguma coisa. É sobre perdoar, porque quando você ressente demais, né? E quando você ressente demais, Deus nunca é suficiente para você, né? Porque... Então, a gente vai trabalhar isso também. Eu vou estar pregando com o Tarcísio, vai ser o Tarcísio vai pregar. Mas assim, a gente vai pregar junto, né? Isso é legal, essa experiência boa aí. Mas eu acho que é isso, né? Eu ia fazer uma última pergunta, então, a Lucas, que também vem das conversas anteriores. Achei muito interessante e achei legal tá na nossa gravação, que foi sobre esse ambiente que o Lucas disse que estava andando bastante e ele percebe que vem acontecendo e de forma talvez mais perceptível aqui no nosso estado, que é essa momento de mesa, essa volta a uma busca por unidade. E isso vem acontecendo talvez no momento em que o Brasil esteja mais polarizado. E eu resolvi fazer essa pergunta, já fiquei com ela na cabeça, porque como eu disse, eu enxergo a igreja aí sim,
não pegando o que está lá fora no mundo para botar uma maquiagem e usar, mas a igreja vendo uma necessidade que está lá fora e ela dizendo a solução para tudo é Cristo. E ela trazendo para o mundo polarizado a igreja trazer unidade. E ver como é que está sendo e como é que a gente pode, enquanto igreja, aprofundar isso. A Bíblia fala que nós ansiamos a volta de Cristo, né? Então, como igreja, a gente pode, de certa forma, ser mais incisivo nessa busca por unidade, sabe? Cara, eu vou começar a responder essa tua pergunta agradecendo a vocês por estar aqui. Assim, do fundo do meu coração, não foram palavras soltas ao vento aqui no começo da gravação para ficar bonito ou educado da minha parte. Eu me sinto honrado de estar aqui com vocês. Eu me sinto privilegiado por poder conversar com vocês, por ter esse espaço aqui com vocês. E eu acho que é isso que falta pra gente. Como você bem falou, é partilha, é mesa, é escutar. Porque a gente gosta muito de falar. Eu acho que se for fazer um recorte aqui, talvez eu seja o que mais falou nessa, talvez, última hora. Do podcast. Mas a gente precisa escutar, a gente precisa conversar, a gente precisa ter relacionamento, a gente precisa caminhar junto. Como dito, o pão é nosso, o Pai é nosso, são os nossos pecados. Então, eu agradeço a vocês pelo privilégio de estar aqui e eu acho que a gente precisa entender que, com certeza, a gente pensa diferente em alguns pontos. Com certeza. Por exemplo, nós temos hobbies diferentes. Nós temos histórias de vida diferentes. Nós gostamos de times diferentes. Mas várias e várias coisas nos fazem diferentes uns dos outros. Se a gente tivesse mais tempo, fosse falar cada um do que gosta, cada um teria uma grande lista de diferenças. Só que eu preciso entender que, se eu colocasse aqui, lado a lado, o que nos difere, e colocasse no outro lado o que nos une, meu amigo, um só Senhor, um só Espírito, uma só fé, um só batismo. Então, não tem preferência política, não tem hobby, não tem estilo de vida que venha a ser maior do que o que Paulo fala lá em Efésios, como acabei de citar. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Espírito. Então, é isso. A gente precisa entender que as diferenças, elas são necessárias. Alguém já disse que toda unanimidade ela é burra. Mas a gente vê desde o começo da igreja primitiva, lá em Atos 15, no primeiro concílio, diferenças surgindo. Unidade na diversidade. Né? Então é como uma frase que eu escutei há pouco: a unidade é a face esquecida da missão. Sabe? Então, eu e você, nós precisamos lembrar que aquilo que nos une sempre será maior do que aquilo que separa a gente. Amém. Acho que é isso. Galera, curtam aí esse ArcaCast, compartilhem. Lucas, obrigado, meu irmão. A gente foi muito abençoado. Deus abençoe muito a tua vida. E tamo junto aí nessa caminhada. Tamo junto. Heitor, vamos lá. Tchau, gente. Valeu, galera.